Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Questão Saúde. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto que está literalmente na boca da população, o chocolate. E eu converso hoje com a nutricionista Mariana Mello, que tirará algumas dúvidas sobre esse doce tão querido pela população. Muito obrigada pelo teu auxílio e vamos às primeiras dúvidas dos telespectadores. Meu nome é Amanda, eu queria saber por que o chocolate é tão bom. Então, doutora, o que existe no chocolate? Quais são os complementos que dão essa sensação tão gostosa? O chocolate, ele tem vários tipos de chocolate. Então, o chocolate ao leite é o que é mais saboroso, é aquele porque ele tem um pouco mais de açúcar e tem mais leite. Então, a criança gosta mais do chocolate ao leite, justamente por isso, pela presença maior do açúcar. Mas ele tem N nutrientes que são benéficos à saúde. Por isso que o chocolate é tão bom. E existe uma variedade certa de chocolates ou não? Variedade, existe uma gama grande de chocolates. Então, tem chocolate ao leite, chocolate mais amargo, com maior quantidade de cacau, chocolate branco, chocolate com extrato de soja. Então, tem uma gama bem grande de chocolate. Todos eles têm o seu sabor gostoso. Sou Kleber Costa, eu gostaria de saber quais são os benefícios do chocolate. Então, o chocolate ele tem N benefícios, né? Ele tem flavonoides que são muito bons para a função cardiovascular e é um potente antioxidante que protege o nosso organismo contra os radicais livres e isso faz com que a gente evite o envelhecimento precoce. Ele tem nutrientes que são muito importantes para a questão cerebral, né? Então, a cafeína e a teobromina que são favoráveis à concentração, né? Ele tem nutrientes benéficos como o magnésio, por isso que na TPM a gente tem uma vontade de comer chocolate, porque a gente tem uma queda de magnésio. Então, como o chocolate possui esse nutriente, dá aquela vontade de comer também. E além da questão de ter triptofano, que é um aminoácido, que aumenta a produção de serotonina, que dá a sensação de alto bem-estar. Por isso que ele é benéfico. Doutora, a gente ouve falar que o chocolate ele faz muito bem para o coração e para o colesterol. Na verdade, ele faz bem para o organismo inteiro ou tem órgãos específicos? Comprovadamente, para o coração, para a parte circulatória, para o sistema cardiovascular, a questão cerebral, já tem comprovações científicas que ele realmente traz um benefício. O chocolate, principalmente o chocolate que é mais rico em cacau, né? Então, 70% cacau, 90% cacau, porque ele já tem menos gordura, acaba tendo menos açúcar. Então, pela presença do cacau, ele tem esse benefício. Oi, tudo bom? Meu nome é Adonis. Eu queria saber por que o chocolate amargo e o meio amargo são os mais indicados. Realmente, o chocolate amargo, eles são os mais indicados. Não só o amargo, a questão do cacau, da presença do cacau é que faz com que ele seja mais benéfico para o organismo. Então, quanto maior a quantidade de cacau, melhor a questão do sistema cardiovascular. Por isso que ele tem todo mundo já tem esse conhecimento de que ele é, sim, o melhor para o organismo. Doutora, e quanto à questão do chocolate branco? Existe uma teoria de que o chocolate branco ele é um chocolate falso por não conter cacau. Existe chocolate sem cacau? O chocolate branco, na verdade, ele tem a manteiga de cacau e a massa de cacau, que não, na verdade ele realmente não tem o cacau escuro, né? E ele apresenta mais gordura e mais açúcar, então ele não é o mais indicado, né? Então, a princípio, a presença do cacau, o cacau escuro, o 70% cacau, ele é mais benéfico por isso. O chocolate branco, ele tem muita quantidade de açúcar. E quanto à gordura, todos os chocolates eles contêm gordura. E qual é o limite, assim, o máximo para que seja benéfico para o organismo? Então, os chocolates 70% cacau, eles acabam tendo menos quantidade de gordura. Então, esses são os mais indicados. Todos têm. Então, o ideal é dar uma olhada no rótulo, né? Então, quanto mais, por exemplo, o chocolate ao leite, ele tem mais gordura porque ele acrescenta o leite. Então, tem mais a gordura saturada do leite. Então, ele tem mais gordura. Então, por isso que o amargo e o 70% ele tem menos gordura. Então, é o mais indicado. Se ele realmente causa acne, é isso que eu queria saber. O pessoal pergunta muito sobre isso. Se ele realmente causa acne. Atualmente tem estudos já mostrando que não, que o chocolate não é o responsável pelas espinhas. Mas existe a questão da oleosidade da pele, existe a individualidade de cada um. Então, cada caso é bom analisar, é bom procurar um profissional
de dermatologia para ele também avaliar, mas o excesso de chocolate hoje em dia já sabe que não é especificamente o causador das espinhas, mas cada caso é um caso. Isso também depende do chocolate, da marca ou da maneira de fabricação, dos ingredientes que se usa, pode causar num índice maior ou num índice menor? A questão, a grande questão é a da gordura, né? Então, o chocolate que apresenta maior quantidade de gordura poderia causar um pouco mais de oleosidade pela presença da gordura. Mas, hoje em dia, já sabe que não é tão assim, mas poderia sim. Oi, meu nome é Ana Paula, eu queria saber qual é a diferença do chocolate industrial para o chocolate artesanal. A questão da diferença do artesanal e do industrial não existe muita diferença. A questão é que do industrial, às vezes, eles colocam alguns aditivos, né, corantes, conservantes, algumas coisas que no artesanal já não tem. Então, o artesanal ele tem aquela questão um pouquinho mais saudável, porque ele é mais feito em casa, tem menos conservantes e menos corantes. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais sobre chocolate. Não saia daí. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Nós voltamos então com o segundo bloco do programa Questão Saúde, hoje conversando sobre chocolate com a nutricionista Mariana Mello. Mariana, eu te pergunto qual é a principal diferença entre o chocolate comum e o dietético? O chocolate diet ele é feito específico para quem tem diabetes, né? Então ele é preparado com edulcorantes, que são os adoçantes, né? E não tem a presença do açúcar. Só que para quem quer emagrecer, o ideal é que não utilize o diet. Esse é um erro muito comum de quem quer emagrecer, é o substituir. Por quê? Porque o diet acaba tendo mais gordura, né? Então, e o diabético ele tem sempre sim que cuidar a quantidade que ele vai utilizar. Cada diabetes tem uma linha, um caso, então tem que dar uma cuidada. E o chocolate dietético, por ser diet, o diabético ele pode consumir tranquilamente ou existe ainda assim uma restrição? Existe. O ideal é que para qualquer um é que não exagere. Então, como ele já é um alimento, um chocolate rico em gordura, então ele tem que dar aquela calmada e não comer com maior quantidade. Sempre a quantidade tem que ser controlada, não dá para exagerar só porque é diet, porque ele tem muita gordura. E diferente do diabético, existem as pessoas com tolerância à lactose. Existe um chocolate específico para esse tipo de problema? Hoje em dia já existe bastante, a linha no mercado tem aumentado grande, chocolate à base de soja, né, chocolate de alfarroba, que é uma vagenzinha, que são específicos para quem tem intolerância à lactose. Então, já até as crianças que antes que tinham diagnóstico de intolerância à lactose já ficavam tristes, né? Hoje em dia já dá para fazer uma Páscoa bem recheada para esses casos específicos. Oi, meu nome é Cristina Remédio Rocha. Eu gostaria de saber se o chocolate é estimulante. Doutora, tem pessoas que dizem e afirmam que o chocolate ele dá sono. Isso é uma variação do organismo, é variação de pessoa para pessoa ou isso é mito, é verdade? Realmente, o chocolate, ele na verdade, ele é um estimulante,
né? Pela presença da cafeína e da teobromina, ele é estimulante até do sistema nervoso central. Então, ele é estimulante, tanto é que a gente utiliza até nos vestibulandos para melhorar a concentração, e em grandes quantidades ele pode até aumentar da agitação e tirar o sono. Na verdade é o contrário, mas cada caso é um caso. Oi, meu nome é Maria Eugênia, eu gostaria de saber qual é a quantidade ideal de chocolate para comer por dia. Doutora, a Páscoa vem se aproximando, as pessoas recebem grandes variações de chocolate e acabam comendo demasiadamente, assim, sem controle. Quais são os riscos de uma intoxicação? Realmente na Páscoa, até além das crianças, os adultos ganham uma variedade muito grande, né? Então, uma intoxicação pode trazer a questão de vômitos, até diarreias, o excesso. Então, sempre cuidar, controlar. Os primeiros dias ali de chocolate a gente sempre come um pouquinho mais, porque ganhou, principalmente no dia da Páscoa. Mas o ideal mesmo seria 13 gramas. Tá, de chocolate. Então essa seria a quantidade ideal que a gente deveria estar utilizando de chocolate. Então daria assim uns 2 bombons, ou 2 pedacinhos de chocolate pequenos assim. Então, na verdade, tem que cuidar a quantidade até para não ter uma intoxicação alimentar, dá um desagrado, né? Tu tá ali te divertindo e depois tá passando mal e acaba vomitando. Então, o ideal é controlar a quantidade mesmo. Mas se passar um pouquinho desses 13 gramas ainda assim é considerado uma intoxicação? Eu posso passar desse limite um pouquinho? Não, vou passar mal nesse sentido não. O ideal assim, para quem está querendo cuidar o peso, até não exagerar, o ideal são essas 13 gramas, tá? Então, o ideal é que a gente sempre cuide a quantidade, a gente ganha muito. Então, o que eu digo sempre? Ganhou bastante, ganhou muito chocolate, distribui, dá para os amigos, dá para outras pessoas. Guarda um pouco uma quantidade, eu gosto sempre de chegar e dizer, guardar um pouco dele quebradinho no freezer, né, que depois tu pega e fica sempre chupando, parece uma balinha, chupa, dá aquela quantidade, sabe, aquele pedacinho tu comeu, tá no freezer, tá guardado, que não é visto, não é lembrado, então tira da frente, para não exagerar. Tu tocaste no assunto do armazenamento. A gente ganha em grandes quantidades e às vezes não cabe na geladeira, por exemplo, as pessoas guardam em armários, num invólucro ou num potinho. Qual é a melhor maneira de se armazenar o chocolate? O ideal sempre é um lugar com circulação de ar, né? O ideal seria na geladeira, mas se não dá, coloca no armário da cozinha, né? Cuida a validade, né? Sempre. E cuidar sempre assim, se ele vai derreter um pouquinho, mas aí depois ele endurece, mas não perde muito a questão nutricional. Muito obrigada pela tua colaboração e o Questão Saúde volta na semana que vem. Até lá!